Oi, gente linda de Olinda, pega teu livro de português e vamos estudar. Vamos estudar na página 112 um pouquinho sobre ortografia, abreviaturas, siglas e símbolos. A gente vai ver um pouquinho da diferença disso aí, tá bom? Lembrando que na última aula a gente estudou um pouquinho falando sobre advérbio, não foi? Mas agora a gente vai estudar. Então vamos lá, pega teu livro, vamos acompanhar pra gente entender direitinho e fazer as atividades. Olha só, gente, leia o cartaz. Aí tem um cartaz aí bem legal, Um Mundo Encantado. Presta atenção em cada detalhe desse cartazinho aqui, tá bom? Aí tem assim, Um Mundo Encantado, espetáculo que foi sucesso nos Estados Unidos da América, tá? É o EA. Ingresso à venda. Aí tem RCL, Otávio Bruno, número 11, Praça das Palmeiras, São Paulo. Tem aí, ao comprar seu ingresso, você concorre a uma TV e uma moto. 0 quilômetro, gente, tá tão pequenininho, quase que eu não enxergo. Então, só, letra A, ele tá perguntando aí, o cartaz, a gente tá vendo, tá bonito, tá colorido, tá oferecendo algo aí, né, pra você comprar um ingresso para participar aí do espetáculo. E tem abreviaturas, tem símbolos e tem siglas. E aí a gente vai ver o que é isso, cada um deles. Pesquise e escreva o significado das siglas abreviaturas. EUEA, eu já falei. CL, né, que a gente já sabe. Vamos lá. PCA, TV, já tá falando, né? R, N, SP e KM. Vamos ver o significado de cada uma delas? Então, pesquisa aí e procura, tá? A gente já sabe que é o EA, bem conhecido, que é os Estados Unidos da América. CL é coronel, tá? Coronel é o quê, gente? Aí, vou ajudar vocês. CL é Coronel Otávio Bueno, que é o nome da rua, né? E R de rua, tá bom? A gente vai saber N de número, SP de São Paulo, KM de quilômetro. Já tô ajudando vocês, tá certo? Se a quilômetro não é com Q, é, mas aqui tá KM, a gente vai saber por que tá aí KM. Por que você acha que foram usadas abreviaturas e siglas no cartaz do espetáculo? Então, o cartaz ele é pequeno, né, gente? Um cartaz, então, abreviaturas, símbolos, eles vão ajudar para economizar o espaço. Imagina se você escrever completo tudo isso. Então, também ela é uma convenção, algumas são convenções nacionais bastante conhecidas, por isso que eles colocam lá e de cara você já sabe o que é. Então, o que é abreviatura? Vamos ver a diferença de cada um deles. Vamos ler aqui essa partezinha azul que a gente vai ver a diferença. A abreviatura é uma escrita reduzida de uma palavra ou expressão. Eu estou reduzindo. Geralmente, ela leva ao ponto final. E isso é uma abreviatura. Por exemplo, exemplos. 2 pontos. Aí tem AV, que a gente já sabe que é avenida. HAB, aí a gente já sabe que é habitantes. ADJ, a gente já sabe que é adjetivo. Isso é uma abreviatura e tem um ponto final. Diferente da sigla. Por quê? Porque ela é um tipo de abreviatura também. Mas por que ela é diferente? Se pode ser a mesma coisa. Porque a sigla, ela forma-se uma sigla juntando as letras de sílabas iniciais. É diferente. São letras todas maiúsculas iniciais de cada palavra. Vamos ver aí o exemplo. Que compõe o nome da entidade, órgão ou países. Por exemplo, comanda. Aí comanda tem. Vocês lendo aí comigo, é o quê? Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Então ele juntou cada letrinha de uma palavra. Por isso que é uma sigla, diferente de uma abreviatura. Aí tem a ECA, ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok. O início de cada palavra é CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, todos eles são siglas. Já o símbolo ele é uma convenção geralmente de valor internacional. Se você mostrar um símbolo aqui em qualquer outro país, é o mesmo símbolo. Diferente da sigla e da abreviatura, que às vezes só serve para dentro de um país. Por exemplo, ele é escrito em letra maiúscula e sem ponto final, diferente da abreviatura. Por exemplo, KM, ele serve para quilômetro. Quilômetro é aqui, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar, porque a gente vai saber. KG é quilograma, G, grama, H, hora. Se você botar um H, já sabe que é um símbolo internacional. MIN, minuto. S, segundo, ok?
Deu pra gente diferenciar, né, gente? Então, no segunda questão, você vai escrever o símbolo correspondente das palavras entre parênteses. Você não viu todas essas abreviaturas, símbolos e siglas aqui? Aí tem aqui embaixo, ó. Minha régua tem 30 centímetros de comprimento. Aí você vai colocar aí, ó, centímetro. Centímetro é um símbolo, geralmente é um símbolo internacional. Então, vai lá e coloca aí, comprei 20 gramas de fermento para fazer pão. Gramas também tem um símbolo aí, coloca o símbolo de grama. Hoje vocês terão apenas 40 minutos de recreio. A gente viu agora aqui o símbolo 40 minutos, então coloca o símbolo aí de minutos. Já tem o nome minuto, eu quero só o símbolo. O atleta correu 42 quilômetros, coloca o símbolo de quilômetros na maratona. Os símbolos nas unidades de medidas são escritos sempre sem S, mesmo quando indicam valores maiores que 1. Então é sempre escrito os símbolos sem S, tá bom, gente? Deu para entender? Super fácil, né, gente? Super tranquilo. A gente vai para a página 113, tem uma atividade aí bem legal. Com essas propostas de atividade, eu quero ver vocês fazendo. Tem uma comunicação oral aqui. Vocês e seus colegas vão criar um jingle. Ah, gente, bem legal isso aí, o jingle. Você vai criar aí junto em sua casa com os pais, parentes, né, responsáveis. O que é um jingle? O jingle é uma música que ela fica assim, tipo, como o pessoal fala, que nem chiclete na cabeça. Todo lugar que você chega, você escuta. Às vezes não precisa nem escutar uma vez, a pessoa sai, você já sabe cantar, porque ela é uma forma fácil de entender. Então, um jingle, professora, é qualquer música? Não. Ela normalmente, o jingle, ela serve para uma propaganda. Por exemplo, vocês lembram, tem muitos jingles antigos que vocês não vão lembrar, mas os pais lembram, né? Tem um jingle bem antigo, assim, que era uma propaganda de refrigerante, que ela fazia assim, pipoca e guaraná, que programa legal, só eu e você. Aí, tananana, aí ficava cantando e aparecia a pipoca e o guaraná, certo? Até uma época dessa já estava aparecendo ainda, acho que vocês lembram. Então, essa musiquinha, sempre quando a pessoa escutava, lembrava daquela marca do refrigerante, tá bom? E a pessoa tinha vontade e quer consumir. A intenção é essa. Tem outra propaganda que eu acho que vocês lembram, também é antiga, mas é de uma marca de sanduíche muito famosa, uma empresa, né, dos Estados Unidos, que tem aqui no Brasil, que ela também tem um jingle bem conhecido, tá? Que ela fica bacon, salada, pão com gengibre, você já sabe, né? Que é da McDonald's. Então, assim, essa musiquinha é um jingle, tá certo? Tinha outra também do chocolate, né? Que tinha aí. Então, tem vários jingles. Tem uma que é de uma empresa de TV, que toda vez que canta no final do ano, você pode escutar, você já lembra que é da marca daquela empresa, né? Hoje é um novo tempo que começou. Então, assim, já é uma música que tá lembrando do Natal. E aí você sempre sabe que passa naquela emissora, né? Que a gente conhece, que é a Globo. Então, o jingle é isso. Então, a intenção do livro é fazer o quê? Que você faça uma atividade e você e seus colegas vão criar um jingle. É uma canção simples, curta duração, para vender um produto qualquer. Então, agora é você. Bem simplesinho aí. Pode ser no ritmo que você gosta, de gospel, de funk, de pagode, mas bem pequenininho, bem curto. Aí pesquisa aí o jingle também, eu tentei cantar um pouquinho aqui com vocês, que vocês conhecem, para vocês terem ideia. Aí vai reunir com os colegas, né, com o pessoal de casa, sobre a atitude que vocês queiram divulgar na escola. Pode ser um jingle que conversa com os colegas, que mantenha a limpeza da escola, que respeite a diferença, então, que tenha um objetivo. Aí pensem nas ideias positivas sobre os assuntos. Vocês podem escolher uma canção bastante conhecida do público e criar uma mensagem publicitária. Pode até fazer em cima de uma que já é conhecida. Eu vou fazer um jingle em cima de como é bom estudar, tá? Então, você vai e coloca até em cima de uma música já conhecida que vai pegar mesmo. Lembrando igual aquela. Vocês devem convencer os seus colegas a ter uma atitude cidadã, certo? Como, eu devo ajudar, né? Ou como a gente já estudou, né, essa semana aí sobre qualidade no ambiente onde a gente mora, onde a gente vive, sobre o lixo, não foi? A gente estudou agora há pouco de geografia também. Então vai aí treinando aí teu jingle. Então pesquise o jingle na internet, preste atenção na musicalidade, nas repetições, na simplicidade do refrão, bem simples.
Aí no terceiro, quando lembrar da música estiverem pronta, apresenta para os colegas que você criou. Para divulgar o jingle, você poderá apresentá-lo aos colegas de classe e enviar a gravação para o celular, para correio eletrônico e para os colegas. Então você envia aqui pra gente, tá, gente? Eu quero ver esse jingle de vocês, bem legal. Bora usar a criatividade. Aí tem depois a autoavaliação. Na autoavaliação você vai colocar aí, ó, participei da escolha do argumento do jingle, você tem que participar. Se sim, bota um X aí do polegar pra cima. Ajudei a criar um jingle simples e fácil de ser lembrado. Se tá difícil, ó, aí bota o polegar pra baixo, faz um X, ajeita aí. Utilizei formas verbais para convencer o público-alvo como faça, mude e aceite. Então, ó, muda aí, ó. Que tal criar um jingle aí falando, muda de atitude, né? O lixo deve estar sempre no lixo e tal. Vai lá. Ouvir com atenção o jingle criado pelo outro grupo. Então, todo mundo tem que escutar. Viu? Tranquilo. Ok, gente? Então, nossa aula, a gente falou um pouquinho sobre abreviaturas, siglas e símbolos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre artigo de opinião, tá? Pra gente fechar nossa aula, pra não ficar tão pouquinha coisa. Vamos ver um pouquinho sobre artigo de opinião? Então, você vai ler um artigo de opinião, fique atento à opinião do autor sobre a propaganda e a dica que ela vai dar sobre o consumo. A gente viu sobre jingle, agora a gente vai ver sobre a propaganda e a opinião aí, porque é um artigo de opinião. Diferente daqueles artigos que a gente lê, que é só o artigo em si, agora tem a opinião da pessoa, ok? Bem importante. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui para poder, senão a garganta não aguenta, para a gente terminar. Vamos ler comigo. Você é sempre alvo. Aí tem aqui, né, tem aqui a ilustração. Você é sempre alvo. Aí tem várias coisas, ó. Pegue aquilo, curta isso, beba aqui. Aí, as setinhas tem um monte de coisa dizendo que você é sempre o alvo, né? Faça isso, faça aquilo, compre isso, calce aquilo, ouça isso, use aquilo, coma este. Então, bem interessante aí essa ilustração. Vamos ler? Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e o seu consumo não aconteceria. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande e é uma verdadeira guerra, quase um vale tudo. Na linha de frente estão os comerciais veiculados pela televisão, seguidos pelos outdoors espalhados pela cidade, por anúncios de rádios e por folhetos distribuídos nas ruas. Crianças e jovens, principalmente, são alvos mais visados pela propaganda. E a propaganda é bonita, gostosa, engraçada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumo este ou aquele produto. Curta a propaganda, mas não caia na armadilha de consumir sem pensar. Não saia por aí feito um louco comprando tudo. Troque ideias com os colegas, conheça preços e qualidades e, sobretudo, pense se você realmente precisa daquilo que está querendo comprar. Aí tem a fonte aqui desse texto, né, que é de Edson Gabriel Garcia, ilustração de Avelino Guedes, ficou muito legal a ilustração, do Mundo do Consumo, São Paulo, né, tem aí a editora aí, direitinho, ano 2011. Então a gente vai estudar sobre esse gênero de opinião, que é um artigo de opinião, ele é um texto argumentativo, né? Tem um argumento em que o autor ele apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema. O objetivo do artigo ele é convencer o interlocutor a aceitar a ideia e a opinião do ponto de vista exposto, né? Então a ideia desse artigo é esse, da opinião. Os temas geralmente são bem polêmicos, que circulam na rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, que existe uma tomada de decisão por parte dos ouvintes ou dos espectadores ou leitores. No texto desse gênero, né, que é o gênero de opinião, após o autor informar o seu ponto de vista, ele deve apresentar um argumento visando convencer o interlocutor da veracidade do que afirmou. É preciso ser claro e persuasivo
e preferencialmente ter dados e estatísticas ou testemunhas que comprovam as ideias divulgadas. Então, gênero de opinião ela é muito importante. Ah, eu vou dar opinião por dar? Não, eu tenho que estar fundamentado, eu tenho que ter estatística, eu tenho que saber o porquê a opinião daquela ali. Eu tenho que estudar o assunto, ok, gente? Então, para conversar sobre o texto, um pouco sobre conversa. Vamos lá na página 115 para a gente terminar. Na página 115 ele diz assim: converse com os colegas. Qual é o título do artigo de opinião? Que título é, gente? A gente já está vendo. Você é sempre alvo. Aí escreve aí. Quem escreveu? A gente viu lá embaixo quem escreveu, não foi esse o Gabriel? Qual é o assunto do artigo? O artigo está se tratando sobre o que, gente? Está falando sobre propaganda, né? O que a imagem revela sobre o assunto. Então a imagem está falando tudo. Que acontece muito isso. E até quando as pessoas vão vender alguma coisa na escola, e eu digo, gente, olha, nem é necessário a gente ter que ter tudo isso, ter que comprar, só compra se realmente a mãe puder. Se a mãe não puder, não tem problema dos responsáveis, ok? Tranquilo aí. Se o vídeo terminar, vocês respondem a página 115, tá, gente? Que tá ficando meio que longo, o YouTube às vezes me deixa na mão. Tranquilo? Mas vamos lá. Sabendo que o artigo de opinião é um texto publicado em jornais e revistas que mostram a opinião de seus autores sobre um assunto, um acontecimento e uma ideia. Geralmente ele é composto de introdução, opinião e argumento e conclusão. Foi o que a gente viu. A apresentação do assunto, né? A faixa etária, a opinião. A opinião que o autor pensa sobre o assunto, o argumento, prova que confirma ou sustenta a opinião. E a conclusão é a ideia final sobre o que foi exposto. Foi o que a gente teve ideia, né? E normalmente é assim, na televisão, compre, fica perreando, mãe, eu quero. E nem sempre, né, aquilo é tão importante.